Olá, senhores. Meu nome é Arimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é resolução de exercício sobre a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá, primeira questão. Primeira questão diz assim, uma máquina térmica funciona recebendo em cada ciclo do fluido de trabalho 200 calorias da fonte quente e rejeitando 160 calorias para a fonte fria. Supondo que a máquina realiza os ciclos com uma frequência de 60 Hz, determine. Letra A. O trabalho útil obtido dessa máquina em cada ciclo. Adote uma caloria igual a 4,18 joules. Então, o que ele quer para a gente resolver nessa questão? Nessa questão, nós temos uma máquina térmica. Essa máquina térmica ela fornece energia na forma de calor, que vem da fonte quente. Ela fornece 200 calorias. Durante essa transformação de calor em trabalho, ela acaba rejeitando 160 calorias. O que ele quer para a gente resolver na letra A? Ele quer para a gente encontrar, para a gente calcular, para a gente determinar o trabalho útil dessa máquina em cada ciclo. Para a gente poder fazer isso, a primeira coisa que temos que fazer é tirar os dados. Então, senhores, tirando os dados, nós temos, ora, quantas calorias a máquina recebe da fonte quente? Ora, ela recebe 200 calorias. Então, 200 calorias vamos chamar de Q1, onde Q1, senhores, é a quantidade de calor recebida da fonte quente. E ela rejeita, ela desperdiça 160 calorias para a fonte fria. Então, Q2 é o que nós chamamos de Q2, é o calor da fonte fria. O que ele quer para a gente calcular? Ora, senhores, ele quer para a gente calcular o trabalho. Como é que eu calculo o trabalho realizado por uma máquina térmica? É só você fazer a diferença entre o calor recebido da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Então, o trabalho é igual a quem? Q1 menos Q2. Então, o trabalho é igual. Quanto é o Q1? O Q1, doutores, é 200 calorias, menos o Q2. O Q2 é igual a 160 calorias. Então, o trabalho realizado em cada ciclo é igual a 200 menos 180 é igual a 40. 40 é o quê? 40 calorias. Então, o trabalho útil realizado por essa máquina térmica é igual a 40 calorias. E nós podemos escrever em joule, onde aqui diz o seguinte, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, transformando caloria em joules, é só multiplicar por 4,18. Então, vai ficar o trabalho é igual a 40 vezes 4,18. Então, o trabalho é igual a 167,2 joules. Então, aqui eu encontrei o trabalho em calorias e aqui nós transformamos essas 40 calorias em joule, que deu igual a 167,2 joule. Então, doutores, o trabalho realizado por essa máquina térmica em cada ciclo, em cada volta, é igual a 40 joules ou 167,2, aliás, é igual a 40 calorias ou 167,2 joules. Vamos para a segunda questão. Aliás, segunda questão não, letra B. Na letra B, ele quer para a gente calcular o rendimento dessa máquina. Ele quer para a gente calcular o rendimento dessa máquina. Então, o rendimento da máquina é dado pela relação, tá bom? É dado por essa relação aqui, Então, o que é o rendimento? O rendimento, senhores, de uma máquina térmica, você pode calcular fazendo o seguinte, é o trabalho realizado pela máquina dividido pelo o calor da fonte quente. Mas antes de fazer isso, primeiramente nós tiramos os dados, Que é o calor da fonte quente? 200 calorias, calor da fonte fria é igual a 160 calorias e o trabalho realizado é igual a 40 calorias. Então, o que é o rendimento? Trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Quanto é o trabalho realizado em calorias? É igual a
40 calorias. Quanto é o calor recebido da fonte quente? É igual a 200 calorias. Então, você divide, 40 dividido por 200, corta o zero de cima com o zero de baixo, fica 4 dividido por 20. 4 dividido por 20, senhores, é igual a 0,20. Então, o rendimento dessa máquina a cada ciclo é de 0,20. Transformando em porcentagem, é só você multiplicar por 100. Então, vai ficar 0,20 vezes 100. 0,20 vezes 100, coloca o sinal de porcento. Então, 0,20 vezes 100 é igual a 20 por 20%. Então, essa máquina térmica ela consegue transformar em trabalho apenas 20% da energia que é fornecida pela fonte quente. Então, daqueles 200 calorias que a fonte quente fornece, apenas 20% é transformada em trabalho. Tá bom? Apenas 20% é transformada em trabalho, ou seja, 40 calorias. Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão diz assim, uma máquina térmica opera em ciclo de Carnot. Senhores, ciclo de Carnot, toda máquina térmica que opera em ciclo de Carnot, ela opera entre duas temperaturas, uma temperatura da fonte quente e uma temperatura da fonte fria. Tá bom? E essa máquina térmica, quando ela opera utilizando esse ciclo de Carnot, ela possui o máximo de rendimento possível. Então, toda máquina térmica que opera em ciclo de Carnot, ela é mais eficiente. Ela desperdiça menos energia, tá bom? Então, uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot entre duas fontes cujas temperaturas são 27 graus Celsius, que é a temperatura da fonte fria, e 127 graus Celsius, que seria a temperatura da fonte quente. Em cada ciclo, a máquina térmica cede, ou seja, a máquina térmica cede 450 calorias para a fonte fria. Então, esse ceder aqui significa dizer que essa máquina térmica ela desperdiça 450 calorias para a fonte fria. Aí vem, letra A, qual é o rendimento dessa máquina térmica? Então, doutores, nessa letra A, que é para a gente calcular o rendimento da máquina térmica, primeira coisa que temos que fazer é tirar os dados. Então, você tem a máquina térmica, ela opera entre duas temperaturas, temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Ora, a temperatura da fonte quente nós vamos chamar de T1, a temperatura da fonte fria nós vamos chamar de T2. Então, quanto é o valor de T1? Ora, T1 é a temperatura da fonte quente, então é a maior temperatura, é igual a 127 graus Celsius, tá bom? E observe só, quando a temperatura estiver na escala Celsius, você transforma para a escala Kelvin, para a escala absoluta. Então, como é que eu transformo 127 graus Celsius em Kelvin? É só você somar mais 273. Então, a temperatura da fonte quente é igual a 127 mais 273 vai ser igual a 400 Kelvin. Então, a temperatura da fonte quente na escala Kelvin é igual a 400 Kelvin. Quanto é a temperatura da fonte fria? Ora, a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius. Transformando em Kelvin, vai ficar 27 mais 273, que dá igual a 300 Kelvin. Aqui ele diz o seguinte, a máquina térmica cede 400 calorias para a fonte fria. Então, essa 450 calorias é o calor da fonte fria, que nós chamamos de Q2. Ora, senhores, como é que eu calculo o rendimento? Ora, se eu tenho a máquina operando em ciclo de Carnot, o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá ok? Então, aplicando a expressão, eu tenho rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, o rendimento é igual a 1 menos. Quanto é a temperatura da fonte fria? 300, que seria o T2. Quanto é a temperatura da fonte quente, que é o T1? O T1 é igual a 400. Aí você corta 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo. Então, o rendimento é igual a 1, você repete, menos. E aí você faz 3 dividido por
por 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. Então, o rendimento é igual a 1 menos 0,75. Dá igual a 0,25. Então, o rendimento dessa máquina é igual a 0,25, que escrevendo em porcentagem, ó, só você multiplicar por 100. Então, vai ficar o quê? 25%. Então, essa máquina térmica ela tem um rendimento de 25%. Tá bom? Essa máquina térmica tem um rendimento de 25%. Tá bom? Então, observe só, quando a máquina térmica opera em ciclo de Carnot, ela opera entre duas temperaturas, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria. E aí, para você calcular o rendimento, ó, você pode utilizar esta expressãozinha bem aqui, tá bom? Vamos lá. Próximo. Letra B. Qual a quantidade de calor em calorias que a máquina recebe da fonte quente? Então, observe só agora, doutor. Ele quer para a gente saber o calor que essa máquina recebe da fonte quente. Então, você tem temperatura da fonte quente igual a 400, temperatura da fonte fria igual a 300, o calor da fonte fria igual a 450. Aí você pode utilizar esta relação, ó. O calor da fonte fria sobre o calor da fonte... Aliás, o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E aí o que você vai fazer? Vai substituir. Quanto é o calor da fonte fria? Ora, 450. Quanto é o calor da fonte quente? Não sei, chamo de Q1. Igual a temperatura da fonte fria, que é 300, sobre a temperatura da fonte quente, que é 400. Corta o zero de cima com o zero de baixo. O que você vai fazer aqui? Ó? Você faz produto do meio igual ao produto 2 extremos. Então, vai ficar assim, ó, 3Q1 igual a quanto? A 4 vezes 450. 4 vezes 450. Então, 3, ó, Q1, 3Q1 é igual a quanto? Quanto é 4 vezes 450? Você faz 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 0 vai 2. 4 vezes 4, 16. 16 e 2 dá 18. Então, o Q1 é igual a quanto? Então, Q3, 3 vezes Q1 é igual a 1.800. Então, 3Q1 é igual a 1.800. Então, Q1 vai ser igual a 1.800, ó, 1.800 dividido por 3. Então, Q1 vai ser igual a quanto? 1.800 dividido por 3 é igual a... É isso, senhores? 1.800 dividido por 3 é igual a CI 600. 600 o quê? Calorias. Então, senhores, o calor recebido da fonte quente é igual a 600 calorias, tá bom? É igual a 600 calorias. Então, essa máquina térmica, ela recebe 600 calorias da fonte quente, rejeita 450 para a fonte fria e ela tem um rendimento de 25%. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui é a terceira questão. Observe a representação das trocas de calor realizadas por uma máquina térmica em um ciclo. Se a máquina opera segundo o ciclo de Carnot, qual é, em Kelvin, a temperatura da fonte quente? Então, senhores, aqui ele quer para a gente encontrar a temperatura da fonte quente de uma máquina térmica que opera entre duas temperaturas. E aqui ele diz o seguinte, ó, de acordo com a figura, eu tenho o calor fornecido pela fonte quente, que eu chamo de Q1, é igual a 5.000 joules. Aqui eu tenho o trabalho realizado por essa máquina térmica, que é igual a 1.000 joules. E eu tenho a temperatura da fonte fria, que eu vou chamar de T2, que é igual a 400 Kelvin. O que ele quer para a gente fazer? Ele diz assim, ó, se a máquina opera segundo os ciclos de Carnot, qual é, em Kelvin, temperatura em Kelvin,
a temperatura da fonte quente? Então ele quer para a gente encontrar o valor de T1, temperatura da fonte quente. Tá bom? O que a gente faz primeiro? Primeiro nós vamos calcular, senhores. Nós vamos primeiro tirar os dados. Então você tem temperatura, o calor da fonte quente, que é Q1 igual a 5.000 joules. O trabalho realizado por essa máquina é igual a 1.000 joules. E aqui você tem a temperatura da fonte fria, que é igual a 400 Kelvin. Olha, senhores, então quem é o trabalho? Trabalho é igual a quem? Ó? É igual ao calor da fonte quente sobre o calor da fonte, calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Substituindo, você vai ter, ó, e aqui nós vamos encontrar quem? A quantidade de calor da fonte fria. Então você tem aqui, ó, o trabalho é igual a quanto? Opa, o trabalho é igual a 1.000, tá bom? O trabalho é igual a 1.000, igual a Q1, que é igual a 5.000, menos o Q2, que eu repito aqui o Q2. Então, o Q2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5.000 menos 1.000. Então, o Q2 vai ser igual a 4.000 joules. Então, observe só, senhor, se a máquina recebe 5.000, ela transforma 1.000 em trabalho, quanto é que ela desperdiça? Olha, ela vai desperdiçar 4.000 joules, tá bom? Ela vai desperdiçar 4.000 joules. Como eu quero encontrar a temperatura da fonte quente, aí você usa a relação, ó. O calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, quanto é o calor da fonte fria? 4.000. Quanto é o calor da fonte quente, que eu chamo de Q1? 5.000. Quanto é a temperatura da fonte fria? 400. Quanto é a temperatura da fonte quente? T1. Aí você corta os 4 zeros de cima, 4 zeros de baixo, tá bom? Aí você tem 4 dividido por 5, igual a 400 vezes Q1. Aqui você faz produto igual para os extremos, e aí nós vamos encontrar que T1, temperatura da fonte quente, é igual a 5 vezes 400, ó, 5 vezes 400, dividido por 4. Então, T1, temperatura da fonte quente, é igual a 5 vezes 400 é igual a 2.000. Tá bom? Dividido por 4. 2.000 dividido por 4 é igual a 500. 500 o quê? Calorias. Então, senhores, a temperatura da fonte quente é igual a 500. Aliás, a temperatura da fonte quente é igual a 500 Kelvin. Tá bom? Quando eu falo em temperatura, eu estou falando de escala Kelvin. Então, a temperatura da fonte quente é igual a 500 Kelvin. Desculpando aí. Tá bom? Então, outra forma que você pode fazer, ó, como eu estava tentando fazer anteriormente, você faz primeiro pelos extremos. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes T1 igual a quem? Igual a 5 vezes 4, 400, ó. Igual a 5 vezes 400. Então, 4 T1 igual. Quanto é 5 vezes 400? Dá 2.000. Tá bom? Então, T1, ó, vai ser igual a quanto? A 2.000, ó. 2.000 dividido por 4. Então, T1 é igual a quanto? A 500. 500 o quê? Kelvin. Então, essa é a temperatura da fonte quente. Tá bom? Essa é a temperatura da fonte quente. Senhores, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.